Decreto número 12.485, de 3 de junho de 2025. Dispõe sobre a estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 6 da Convenção sobre a Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto número 2519, de 16 de março de 1998. Decreta. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre a estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade. Parágrafo 1º. A estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade são instrumentos de planejamento, no âmbito do Poder Executivo Federal, com a finalidade de cumprir com os compromissos assumidos pelo país junto à Convenção sobre a Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto número 2519, de 16 de março de 1998, em conformidade com o disposto na Política Nacional da Biodiversidade, observadas as recomendações da Comissão Nacional de Biodiversidade. Parágrafo 2º. A estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade são compostos pela estratégia, pelos objetivos para 2050, pelo plano de ação e pelas suas respectivas metas, e pelas estratégias de monitoramento, de financiamento e de comunicação. Artigo 2º. São objetivos da estratégia e do plano de ação nacionais para a biodiversidade. 1. Implementar ações com vistas à conservação, ao uso sustentável e à repartição de benefícios da biodiversidade em âmbito federal, em articulação com os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais, e os integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, da sociedade civil, da academia e do setor privado. 2. Monitorar o cumprimento dos objetivos para 2050, das metas nacionais e do plano de ação e das suas respectivas metas. 3. Integrar políticas, programas e planos setoriais relevantes para a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade. 4. Promover o engajamento dos povos indígenas, dos povos e das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares na implementação das metas nacionais de biodiversidade. 5. Identificar e operacionalizar os meios de financiamento para a implementação da estratégia e do plano de ação nacionais para a biodiversidade, e 6. Divulgar informações sobre a biodiversidade e as ações do país assumidas junto à Convenção sobre a Diversidade Biológica. Artigo 3º. Ato da Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima estabelecerá a estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade para o período compreendido entre 2025 e 2030, no prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto, ouvidos os demais ministérios responsáveis pela sua implementação. Parágrafo 1º. A estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade conterão as medidas a serem executadas pelo Poder Executivo Federal durante o seu período de vigência, atendidos, no mínimo, os critérios de viabilidade socioambiental, técnica, financeira e institucional, observadas as metas nacionais recomendadas pela Comissão Nacional de Biodiversidade como referência estratégica, nos termos do disposto no artigo 6º, parágrafo único, do Decreto número 4.703, de 21 de maio de 2003. Parágrafo 2º. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima coordenará a elaboração e a implementação da estratégia e do plano de ação nacionais para a biodiversidade, de maneira articulada e integrada com os demais ministérios envolvidos, no âmbito de suas competências. Parágrafo 3º. A estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade deverão ser avaliados e revisados em 2030 e, posteriormente, a cada 10 anos. Artigo 4º. Compete ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima elaborar, coordenar e articular a implementação das ações de monitoramento, de financiamento e de comunicação da estratégia e o plano de ação nacionais para a biodiversidade. Parágrafo 1º. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima elaborará os parâmetros de monitoramento e de efetividade da estratégia e do plano de ação nacionais para a biodiversidade,
com a colaboração do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, em especial quanto à identificação de indicadores e de provisão de dados. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos do monitoramento da Estratégia e do Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade serão consolidados nos relatórios nacionais para a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a serem submetidos nos prazos por ela estabelecidos. Artigo 5º. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima estimulará os estados, o Distrito Federal e os municípios a desenvolverem suas estratégias e seus planos de ação estaduais ou locais, alinhados com a Estratégia e o Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade e consideradas as especificidades regionais ou locais. Artigo 6º. Para o cumprimento do disposto neste decreto, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima poderá estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e entidades privadas. Artigo 7º. As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste decreto correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento Geral da União ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e às entidades a ele vinculadas, e aos demais órgãos responsáveis pela implementação das ações previstas no Plano de Ação, observados os limites de movimentação de empenho e de pagamento estabelecidos anualmente. Parágrafo único. As despesas de que trata o caput poderão ser complementadas por meio de recursos oriundos de 1. Fundos públicos e privados. 2. Recursos de cooperação internacional, e 3. Doações do setor privado, de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e de fundos internacionais. Artigo 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 3 de junho de 2025. Do 104º da Independência, 137º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. João Paulo Ribeiro Capobianco. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 4 de junho de 2025.